Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Josué orou e o sol parou. Será que alguma vez você já ouviu sobre isso? Você já ouviu falar que alguém orou alguma vez e o sol parou, ou a lua? Quem já conhece a história da batalha do povo de Israel contra os amorreus já ouviu falar. Mas quem não conhece essa história deve estar pensando, será que isso é possível? Claro que sim. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso. Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você tem que crer. Mas para que isso aconteça, Jesus diz qual é a condição. Ele disse, se tu podes crer. Muitas pessoas dizem ter fé, dizem crer, mas na realidade não creem de verdade e a fé delas não é uma fé que excede o entendimento. Porque se crescem, fariam as mesmas obras que Jesus fez e até outras maiores. Josué era um homem de fé e hoje nós vamos aprender um pouquinho com essa história de Josué em que ele orou e o sol parou. Deus vai nos revelar algo novo nesta mensagem e creio que se você der ouvidos a ela e colocar em prática, milagres e maravilhas irão acontecer na sua vida. Prestem bastante atenção nestes versículos. Josué capítulo 10, versículos do 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vamos entender esses versículos. O povo de Israel estava enfrentando os amorreus em batalha e Josué liderava o povo. Mas Josué chega diante de Deus e faz, vamos dizer, uma oração. Ele fala para o sol parar em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Pedido ousado e até estranho de Josué para Deus, mas esse homem tinha fé para isso. Só que não foi bem um pedido que Josué fez em oração. Nós já vamos entender isso. Mas antes deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje está faltando homens e mulheres de fé para que as maravilhas de Deus aconteçam. Milagres nós vemos, pessoas curadas também vemos, livramentos também vemos. Tudo isso a gente vê nas igrejas, mas quando falo de maravilhas, falo de abrir o mar para um povo passar. Falo de orar e a tempestade cessar. Falo de orar e o sol parar. Isso sim são maravilhas e coisas impossíveis, mas que Deus pode fazer. É claro que Deus não vai ficar por aí quando alguém orar diante do mar e ele vai abrir. Quando o mar foi aberto na época de Moisés, foi porque Faraó perseguia o seu povo. Quando Josué orou para o sol parar, foi porque Josué estava em batalha contra os inimigos de Israel. Agora te pergunto, você tem fé para chegar diante de Deus e pedir, Senhor, pare o sol e faça a lua permanecer no lugar? Essa fé de Josué tocou no coração de Deus e fez Deus ouvir a oração de Josué. Mas vimos que não havia acontecido e nem aconteceu até hoje algo parecido. Mas por que Deus ouviu justamente a oração de Josué? Porque Josué estava lutando contra inimigos e Deus estava com ele. Deus era com ele. Mas não foi só por isso. Lembram que eu disse que Josué, ele não fez um pedido em oração? Não foi um pedido? A oração de Josué foi uma oração que nunca creio eu que ninguém tinha feito e creio que ninguém mais fez até hoje. Então foi uma oração única. Uma oração em que Deus ouviu e falou, vou atender ao que o meu servo Josué está pedindo, porque a fé dele excede a de qualquer pessoa. Fé que excede, isso é o que necessitamos. Fé que excede qualquer entendimento. Uma fé em que Deus ouça a nossa oração. Tipo, estou com algum problema e vou orar pedindo algo para Deus, mas sabendo que Ele pode ouvir e atender. Mas por que eu disse Ele pode ouvir e atender? Porque não vai adiantar você orar e falar com Deus, por exemplo, Senhor, estou com um problema financeiro, preciso urgente de 100 mil reais para pagar uma dívida. O Senhor pode mandar aí do céu? Deus até pode, mas Ele não vai fazer. Não é esse tipo de oração que Ele vai ouvir e vai fazer o milagre.
Então, isso é entre você e Deus. Se Josué apenas tivesse falado assim para Deus: Senhor, eu estou em batalha, estou lutando contra os inimigos de Israel. Será que o Senhor poderia parar o sol e a lua para que os meus inimigos não fujam? Quero que essa guerra acabe hoje. Era uma oração, não era? Só que Josué estaria colocando Deus em dúvida, porque seria uma oração de limitação do poder de Deus. Porque nesta oração ele estaria dizendo: será que o Senhor pode? Já colocou em dúvida. Isso já foi dúvida. Josué não fez isso. Ele simplesmente declarou: Sol, detenha-se em Gibeão. Lua, fique no vale de Ajalão. Ele falou, ele determinou. Ele falou como se ele fosse o próprio Deus, dando ordem ao sol e à lua. Aí está a diferença. A fé que excede é aquela que tem a certeza de que Deus está com ele e fará conforme aquilo que foi dito. Josué usou o poder das palavras. Lembram quando Deus criou o mundo? Ele disse o quê? E haja luz e houve luz. E tudo que ele criou foi como ele falou, conforme Deus falou. Josué sabia que Deus estava com ele e ordenou ao sol e à lua que parassem. Ele simplesmente falou. Ele não ficou ali se lamentando ou pedindo a Deus um milagre. Ele não fez isso. Ele já declarou o milagre. E quando ele declarou, Deus não tinha como não atender. Sabe por quê? Porque Deus viu a fé dele. Deus precisa ver a nossa fé para que as maravilhas dele aconteçam. Eu posso te garantir que no momento em que declaramos algo com fé e Deus vê essa fé em nós, algo maravilhoso acontece. Não tem como Deus se recusar a fazer algo extraordinário quando um servo dele ora com fé, determinando já o que vai acontecer. Foi o que Josué fez, ele determinou. Ele simplesmente disse: sol pare e lua pare. Mas como disse, tem que ser algo que Deus vá ouvir e que ele enxergue a nossa fé. Guarde isso no seu coração e coloque em prática. E você verá maravilhas extraordinárias de Deus acontecer na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada. Palavra para colocarmos em prática e maravilhas acontecerem. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos determinar com fé aquilo que queremos. E Josué assim fez. Josué não ficou ali se lamentando, pedindo. Ele não fez um pedido, ele apenas declarou. Ele determinou que o sol iria parar e a lua também, e o milagre aconteceu. O Senhor conseguiu enxergar a fé nesse homem. E precisamos que o Senhor enxergue também a nossa fé. Por isso te pedimos agora, em oração, que a nossa fé seja uma fé diferente. Seja uma fé que excede a qualquer entendimento. Seja uma fé em que a gente fale e os milagres aconteçam. Uma fé em que a gente coloque a mão sobre os enfermos e os enfermos sejam curados. Que a gente coloque a mão sobre uma pessoa que precisa ser ressuscitada e essa pessoa ressuscite. Pessoas em que precisam realmente ouvir a voz do Senhor e a gente fale e as nossas palavras sejam palavras cheias, cheias do Teu Espírito. Pai, precisamos disso. Precisamos dessa fé. Uma fé que excede todo e qualquer entendimento, em que possamos orar pelas pessoas e as pessoas consigam enxergar o Senhor em nós. E essa fé, meu Deus, tem que ser uma fé que brote no nosso coração, que seja uma fé que a gente consiga realmente entender que o Senhor está o tempo todo do nosso lado, que o Senhor não sai do nosso lado e quando determinamos algo, o Senhor vai fazer. Isso Josué entendeu. Ele sabia que o Senhor estava ali e ele simplesmente falou: sol pare, lua pare. Ele determinou. E quando determinarmos algo, o milagre vai acontecer. Por isso, meu Deus, determinamos agora que em nome do Senhor Jesus, a nossa vida é uma bênção. A vida da nossa família é uma bênção. A nossa vida financeira é uma bênção. Declaramos que tudo que está nas nossas mãos são uma bênção em nome de Jesus. Desde já te agradecemos por essa mensagem e pedimos ao Senhor, venha nos mostrar todos os dias e nos falar todos os dias aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor nos dê o alimento diário e que possamos entender. Abra o nosso entendimento todos os dias. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir a boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.